Oi, para quem não me conhece, eu sou Amanda, eu sou estudante de letras e eu amo tagarelar sobre os livros que eu leio. E aí um dia eu resolvi criar um perfil no TikTok, depois um perfil no Instagram e por que não um canal no YouTube para falar ainda mais. Em 2024 eu li acho que 28 livros, o que provavelmente não é muito para quem está acostumado a acompanhar grandes influenciadores literários que leem aí 100 livros por ano, mas eu não tenho esse tempo disponível para ler 100 livros por ano. É completamente fora da minha realidade e 28 foi muito livro para mim. Em 2023 eu só consegui terminar 17 livros e entra ainda com tal de livros, quadrinhos. Então chegar aos 28 é muita coisa e por muito pouco eu não chego aos 30 livros. Bom, como eu disse, eu vim aí de uns anos de uma grande ressaca literária, de não conseguir administrar meu tempo para ler. Então eu comecei o ano lendo um livro totalmente fora do que eu costumo ler, mas que foi essencial para me tirar da ressaca literária. O livro foi Quebrando o Gelo, um livro com romance hot, assim, sobre uma patinadora no gelo que se apaixona por um jogador de hóquei e eles se odeiam e aí depois se apaixonam, aquela lenga-lenga. E é um livro muito ruim. Ele é extremamente mal escrito, o final é péssimo, a autora enfia ali um monte de personagens que ela meio que esquece de desenvolver. E os personagens, eles não são nada reais. A gente tá ali falando de homens que são extremamente perfeitos e não erram, enfim. E aí, como eu tava ali nessa vibe gelo e amor e inimigos que se tornam amantes, eu comecei a ler De Lukov com Amor, da Mariana Zapata, e eu gostei muito desse livro. Foi super divertido, assim. Não é um livro perfeito, super bem escrito, me incomoda um pouco esse estilo de escrita onde pessoas de 20 e poucos anos agem como adolescentes. Eu sinto um pouco disso em Lukov com Amor, aquela implicância boba, assim, que, sei lá, eu não vejo muito em adultos, mas é legal, foi divertido e muito melhor escrito do que Quebrando o Gelo. Eu senti, inclusive, que a autora de Quebrando o Gelo leu de Lukov com amor e resolveu fazer a própria versão, que ficou muito ruim, diga-se de passagem. E aí, ainda nas férias, como eu tava nessa vibe de ler livros adolescentes, né? Ler livros de romance, eu vi muita gente indicando Divinos Rivais. E eu confesso que eu menosprezei o livro. Mas quando a Mel Ferraz indicou, eu falei, talvez eu goste, porque eu acho que eu tenho, assim, muito em comum com a Mel Ferraz no sentido de leitura e eu gosto de muitas coisas que ela indica. Aí eu li Divinos Rivais e eu gostei muito. Ele é o tipo de livro ali que tem uma premissa super bobinha, inimigos que se apaixonam. É um livro de baixa fantasia, então a fantasia, o universo de fantasia não é tão bem desenvolvido aqui, é mais como um plano de fundo. Mas ele tem uma escrita muito bonita, assim, a autora tem essa coisa mais poética. Eu gostei bastante. Eu ainda não li a continuação, apesar de tê-la aqui na minha estante. Mas quero reler Divinos Rivais no início do próximo ano, para ler a continuação, que agora eu esqueci o nome. E Divinos Rivais é um livro que, para mim, ele vai um pouco além dessa coisa juvenil, porque ele também questiona um pouco a guerra, fala do lado obscuro da guerra e de como a guerra ela gera sofrimento para a população que está ali em volta e para as pessoas que participam dela. E aí, ainda nas férias, eu li Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu amei, foi incrível, é um livro grande, eu demorei um pouco para ler. Terminei de ler, já tinha acabado as férias, mas foi incrível, foi uma jornada muito gostosa. Jane Eyre é um romance de formação, um clássico da literatura inglesa. Ele fala muito sobre o amor, sobre a autodescoberta, sobre essa jornada da personagem que sofre, mas que aprende com o sofrimento, que se desenvolve, encontra ali um grande amor. Ele tem essa coisa muito melancólica e meio obscura, assim. Gostei muito. Esse é um livro que eu releria fácil. E o meu quinto livro do ano foi Coelho Maldito, um livro de contos de horror de uma autora sul-coreana. Eu achei super interessante. Eu sou uma pessoa que gosta muito do horror e eu me diverti lendo. Ele não é incrível, ele tem alguns contos que eu não gostei tanto, mas eu achei muito interessante. Eu entendo quem não gosta porque ele é um livro muito diferente, muito esquisito
Tem contos bem nojentos até, que mexe com essa coisa do horror nojento, horror asqueroso, sabe? Tem um conto que fala sobre uma mulher que um dia ela vai ao banheiro e sai uma coisa do vaso que é feita com os próprios excrementos dela, e aquela coisa fala com ela, fica dizendo: "Eu sou seu filho, eu sou seu filho". E tem essa pegada do horror feminista ali, um horror que faz críticas à sociedade. Eu confesso que eu esperava mais, mas eu curti. Achei um livro divertido, tem alguns contos aqui que eu releria. O meu favorito foi o conto que dá nome ao livro, que é Coelho Maldito. Bom, depois eu li Pequena Coreografia do Adeus, eu fiz ali uma compra de livros que todos estavam falando. Acho que isso define o meu 2024, ler livros que todos estavam falando, porque eu tava nessa coisa de não ler há muito tempo, não comprar livros há muito tempo, então eu quis ali entender por que que a galera tá falando tanto desses livros, e aí eu fui pegando indicações, principalmente no TikTok, e conheci muitos livros bons, e esse aqui foi um deles. Um livro nacional, da Aline Bey. Eu falo que Pequena Coreografia do Adeus, ele não é um livro que você indica para todo mundo. Eu não consigo dizer é um livro que todos precisam ler, porque eu imagino como uma pessoa que tenha sofrido as violências que a personagem sofreu aqui, talvez não consiga, sabe? Não consiga ler isso aqui. É tocar numa ferida muito grande para algumas pessoas. Ele é um livro muito sensível, um livro que eu chorei muito lendo. Ele fala muito sobre pessoas que têm problemas familiares, problemas com a mãe, com o pai. É isso, eu não acho que ele é um livro para todo mundo, acho que tem que tomar cuidado, assim, porque realmente pode ser tocar numa ferida que você não quer tocar agora. Então, saiba que é um livro bem sensível, ele é extremamente lindo, mas ele fala de dores que eu acho que são muito comuns a muitas pessoas. 2024 foi um ano muito especial para mim, literariamente falando, porque foi um ano em que eu descobri o meu livro favorito. Eu sempre fui aquela pessoa que falava: "Ah, meu livro favorito é tal livro". Era assim um livro que eu tinha curtido muito, mas eu não sentia de verdade que era meu livro favorito. Respondia que era para ter o que responder. E aí eu descobri Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Eu fiquei muito curiosa com a sinopse, porque eu sentia que a sinopse me dizia muita coisa e ao mesmo tempo não me dizia nada. E ele se tornou o meu livro favorito. Aquele tipo de livro que te toca e que você pensa nele o tempo inteiro, sabe? Que os personagens ficam ali ecoando na sua mente e você não consegue parar de pensar naquele universo que foi criado pelo autor. O Poeta Chileno é um desses livros, ele é o meu favorito. Muito obrigada, Alejandro Zambra, por essa obra. Ele é um livro que fala muito sobre família, sobre amor, sobre erros, sobre como as configurações familiares elas podem ser muito diferentes uma das outras, sobre literatura, sobre escrita, sobre ler. É lindo, gente. Esse livro conta a história do Gonzalo, que namora a Carla quando ele é adolescente, eles se separam e depois de muito tempo ele e a Carla se encontram numa boate. E ali eles retomam esse relacionamento, só que a Carla, a esse ponto, ela já tem um filho, o Vicente, que tem ali uns 7 anos. E a gente vai ver essa construção de uma família. A gente vai ver ali o Gonzalo, a Carla e o Vicente se tornarem uma família com muito afeto, muito amor, muito carinho. E uma família da qual a literatura está sempre ali muito presente na vida deles. E é um livro também sobre partidas, sobre personagens complexos que erram. E, enfim, não posso falar muito mais para não ser spoiler. Mas é um livro que eu recomendo para todos. Bom, depois eu tive a experiência terrível que foi ler Uma Vida Pequena. Gente, foi o pior livro que eu li esse ano, um dos piores que eu já li na minha vida. Eu fiquei muito empolgada com essa leitura, eu levei um ano para ler Uma Vida Pequena, não me vergonho disso. Eu fui guerreira, eu não queria desistir, porque eu realmente queria muito ter uma opinião formada sobre esse livro, e a minha opinião é de que ele é uma merda. A minha opinião é de que ele é extremamente mal escrito. Minha opinião é de que a autora, ela estava desesperada para fazer os leitores chorarem. E aí, nesse desespero de ter um livro que faz as pessoas chorarem, ela ali jogou na nossa cara um monte de coisas chocantes e terríveis. Só que o que aconteceu foi que eu me afastei emocionalmente desse livro. Era tanta coisa acontecendo, tanta coisa inverossímil, que eu
me sentia assim emocionalmente afastada, eu não conseguia sentir nada por esse personagem, nem empatia, nem pena, nem nada, só raiva um pouco. Enfim, não gostei, não recomendo. Depois eu entrei em um clube do livro e eu li Animal, da Lisa Tadeu, e eu acho que é um livro que tem potencial, mas a autora não soube aplicar a ideia que ela teve. Ele fala sobre uma mulher que ela sofre múltiplos abusos, muito traumas envolvendo homens, envolvendo a figura masculina. Então, isso ali vira uma chave na cabeça dela que ela faz de tudo para agradar os homens. Até que ela passa por mais uma situação traumática envolvendo o homem e ela meio que decide mudar de vida. Ela toma uma decisão que vai mudar muito a vida dela. E assim, eu gosto de alguns pontos do livro, só que eu não acho ele bem escrito. Eu acho que é o tipo de livro que o autor força frases impactantes. Sabe, eu consigo imaginar ela assim escrevendo, nossa, isso aqui vai ser lacre. E é só uma frase muito cafona, tipo, ai, garotinhas também matam. Pô, aquilo é uma frase, ai gente, é tão cafona, dá até vergonha de ler. Crueldade cai melhor em uma mulher do que um vestido perfeito. Ai, gente, sério, eu odeio esse tipo de coisa, sabe? É tão, sei lá, 2015, frases de Facebook. E esse livro tem muito disso. E em alguns momentos se tornou uma leitura chata. Eu acho que é uma ideia boa. Eu não acho que é um livro horrível, porque eu acho que ali no fundo tem uma ideia boa, a autora tem umas sacadas boas, principalmente no final. Mas acho que no geral ela não soube executar a ideia. Bom, depois eu li mais um livro da Sally Rooney, que foi Conversas entre Amigos. Eu me tornei muito fã da autora quando eu li Pessoas Normais. Muito doido esse de você se tornar fã de um autor lendo só um livro dele. Mas eu fiquei completamente obcecada por Pessoas Normais. Eu criei uma relação de obsessão com esse livro. E eu fiquei com muito medo de ler qualquer coisa da Sally Rooney, porque eu tinha medo de odiar. E aí eu li Conversas entre Amigos. Eu gostei muito do livro. Mais uma vez ela vem com essa espécie de romance reflexivo, que nunca é só sobre um casal, mas é um romance, relações ali que te fazem refletir sobre a sociedade. Fala sobre uma espécie de teia amorosa que é criada entre quatro pessoas, três mulheres e um homem, sendo que duas dessas mulheres até então se entendiam como lésbicas. E enfim, é muito interessante você ver essa personagem que não é uma pessoa legal, uma pessoa que é uma pessoa meio chata, é uma pessoa contraditória. E eu gosto muito de como a Sally Rooney ela consegue criar personagens que não são pessoas boazinhas. São pessoas muito reais, pessoas complexas e cheias de defeitos, sabe? Esse é um detalhe que eu gosto muito da obra dela. E aí começou as minhas leituras para a faculdade. Eu li Dom Casmurro. Nunca tinha lido Dom Casmurro, uma vergonha, mas eu amei. Foi super divertido. Eu leria Dom Casmurro e São Bernardo, mas aí teve greve na faculdade, eu acabei lendo só Dom Casmurro. Gostei muito, um grande clássico que merece aí toda a atenção devida. Depois de Dom Casmurro, eu li o livro da minha iniciação científica, né? Terminei de ler, que é Água de Barrela, um livro que ele foi essencial para mim em 2024. Primeiro porque é, né, o livro da minha iniciação científica, eu tenho muito carinho, muito afeto por essa obra, e eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler, todo brasileiro, todo ser humano precisa ler. Ele fala sobre uma família que é trazida à força de Moçambique, é sequestrada mesmo de Moçambique de forma muito violenta, trazida aqui para o Brasil para ser escrava, e a gente acompanha ali por uns 100 anos essa família. Eles passam pela lei do ventre livre, enfim, até chegar ali no século XX, onde a gente já tem membros da família estudando na faculdade. E é uma história de muita dor, de muita luta, muito sofrimento, mas também muita luta. Principalmente luta das mulheres negras, que são as personagens que sempre sustentam a família, que seguram a barra da família nos piores momentos. E, enfim, é um livro muito importante. Bom, depois eu tive a ideia de reler a saga Crepúsculo inteira para ler O Sol da Meia-Noite. E eu comecei lendo Crepúsculo. Eu sou muito obcecada por Crepúsculo. Eu vejo os filmes sempre, mas fazia mais de 10 anos que eu não li os livros. E eu tava com medo de odiar. Eu li Crepúsculo e eu amei. Eu amei muito.
Foi muito divertido, foi uma experiência que valeu muito a pena. E eu tô curtindo muito essa coisa de revisitar Crepúsculo através dos livros. Depois eu li Fogo e Sangue, eu tinha acabado de terminar House of Dragon. E eu queria saber o que acontecia, queria spoiler. E eu ia no Google assim, pegando spoiler, e eu percebi que seria melhor ler o livro inteiro. Achei horrível, eu confesso que eu não li. Eu li uma boa parte no início, mas depois eu fui ouvindo o audiolivro. Ai, gente, muito chato, odiei. Não gostei do final, não gostei de nada que acontece com a Rhaenyra, de nada que acontece com os Targaryen, enfim. Era melhor não ter lido. E parabéns a todos os envolvidos na série que estão tirando leite de pedra. Leite de pedra. Bom, depois eu li um livro de suspense, cheio de plot twists, que é O Massacre da Família Hope. Eu gostei muito, inclusive foi um livro que me inspirou a finalmente começar a gravar vídeos para a internet, porque não tinha ninguém falando sobre ele. Acho que eu fui a primeira pessoa a falar sobre ele em português, porque realmente, assim, no TikTok não tinha nada sobre esse livro. E eu curti muito. Eu super entendo quem não curte, assim, eu acho que é o tipo de livro pra você não pensar muito, sabe? Você só se divertir, entrar ali naquela vibe, naquele mundo e ficar surpreso. Porque se você pensar muito, você vai perceber que é um livro que tem plots muito forçados, tem ali coisas muito forçadas pra ter um grande final que agrade ao leitor médio. E aí, eu li esse livro em outubro, né? Eu tava ali setembro, outubro, tava na vibe Halloween. E eu li 666, o Limiar do Inferno, que eu tenho há anos aqui na estante. Eu gostei muito. Ele é do mesmo autor de Amityville. E fala ali sobre Casa Assombrada também, demônios, e eu gostei muito. Achei. É o tipo de livro que tem um terror bem psicológico, terror que vai ali comendo as pessoinhas aos poucos e atormentando a vida aos poucos e você não sabe explicar. Eu acho isso muito legal. Acho que o verdadeiro terror tá naquilo que você não consegue explicar. Bom, e depois eu li Jantar Secreto do Rafa Montes. Eu também curti, mas acho que é um livro que tem muitos problemas de escrita. Eu sei que o Rafael escreveu ele bem novo, mas assim, é um livro que trata sobre canibalismo, mas também ele mexe muito com essa coisa da sociedade. Fala muito sobre classe, sobre como os ricos eles têm o que eles querem na hora que eles querem, sobre como o governo ele decide quem pode morrer, quem pode viver. E fala sobre a corrupção da polícia, fala sobre consumo de carne, veganismo. Enfim, acho que esse é o problema. Ele tenta abraçar muitos temas e fica meio raso em alguns e muito repetitivo. Ele faz muito essa analogia sobre o consumo de carne, veganismo, enfim. E ele fala disso umas 15 vezes no livro e meio que te enche o saco. Mas eu achei divertido pro Halloween, foi. Funcionou pro Halloween, sabe? Funciona quando você entende que não é um livro pra se pensar demais, sabe? Enfim, foi divertido. Depois, ainda na vibe Halloween, eu li Cupim da Laila Martinez, um terror feminista. Muito interessante, é o tipo de livro que dá pra ler ali em 2 dias. Ele fala sobre umas mulheres que elas têm ali um ódio ancestral, um ódio que ele é hereditário. Ele fala também sobre diferenças de classe, sobre como patrões eles maltratam seus empregados e como a vida é injusta para quem tem menos dinheiro. E enfim, ele é um livro que tem essa presença, uma presença muito forte do mundo espiritual, mas ali fantasmas são o menor dos problemas dessas mulheres. Ele fala sobre violência contra a mulher. É um livro que não dá pra falar muito porque ele é muito curtinho, então é legal ler assim e ir descobrindo aos poucos sobre o que ele fala. Bom, depois eu li o tão aguardado Intermezzo da Sally Rooney, que foi incrível, foi uma jornada maravilhosa. Esse livro é bem diferente porque a gente vê a Sally Rooney usando muito o fluxo da consciência para retratar um dos personagens. A gente acompanha o Peter e o Ivan, dois irmãos que eles têm uma relação muito complicada, eles não se falam mais, e o pai deles acabou de falecer. Tanto o Peter quanto o Ivan estão num relacionamento que tem diferença grande de idade. O Peter se relaciona com uma mulher mais nova e o Ivan com uma mulher mais velha. O Peter é advogado e o Ivan joga xadrez. Eles têm, assim, personalidades muito diferentes.
E acho muito incrível como a série Rooney não precisa colocar lá no título do capítulo, Ivan, Peter, porque você sabe pelo jeito que ela escreve, você aprende muito rápido as nuances de cada personagem, sabe? A construção dela disso é muito legal. É um livro que fala muito sobre luto, enfim, eu gostei muito. Pra mim só não é melhor do que Pessoas Normais, porque eu tenho, como eu já disse, essa obsessão por pessoas normais. Mas eu gostei muito e ficou ali entre os top livros de 2024. Bom, depois também para faculdade eu li A Hora da Estrela da Clarice Lispector, gostei muito, muito chocante. É um livro que faz você pensar muito sobre a passividade, sabe? Sobre como nós somos às vezes muito passivos, pelo menos eu. Somos muito passivos às pessoas ao nosso redor. E, enfim, gostei bastante. Depois eu li um livro assim que me tirou completamente da zona de conforto da caixinha. Ele. Não sei, gente. Bunny, ele foi completamente diferente de tudo que eu imaginei. Você pode ler essa sinopse e ser uma pessoa muito criativa, muito imaginativa, mas você nunca vai adivinhar o que acontece aqui nesse livro. Ele é um livro muito criativo. Não vou dizer que é um livro incrível. E eu tenho um conflito muito grande com o Bunny, porque eu não acho ele bem escrito em alguns momentos. O início, para mim, é muito ruim, muito fraco. Os diálogos são insuportáveis. Mas eu não larguei porque eu queria muito saber o que viria. Porque eu sabia que tinha ali não um plot twist, né? Mas algo muito surpreendente, chocante. E realmente é surpreendente, chocante. E eu não consigo dizer que ele é um livro ruim, porque ele me tirou completamente ali da caixinha. Ele é um livro extremamente criativo, extremamente louco. E eu valorizo muito isso. Eu valorizo muito autores que são loucos e criativos. Mas ele não é um livro tão bem escrito quanto eu gostaria que fosse. Bom, depois eu tive a minha primeira experiência com Annie Ernaux e li Paixão Simples, um livro também super curtinho, que fala sobre a experiência da Annie Ernaux quando ela namorou um homem casado. Só que ela teve esse relacionamento com um homem casado quando ela já era uma mulher mais velha, já tinha 2 filhos, já era divorciada. Enfim, a gente é quase uma espécie de diário que a gente vê da Annie Ernaux. Ela é muito aberta, a escrita dela é muito crua. E ela fala ali sem filtros. Ela coloca o relacionamento dela nesse local não de julgamento, sabe? Como uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que, enfim, eu fiquei muito interessada em ler outras coisas da autora. Depois eu li Tudo Sobre Amor da Bell Hooks, que tá emprestado. E, gente, que experiência. Gostei muito do livro. Ele é um livro é um livro que busca ser um estudo sobre o amor em diversos aspectos, o amor romântico, o amor familiar, o amor no trabalho, e enfim. A Bell Hooks ela teoriza o amor não como apenas um sentimento, mas como uma prática em que a gente precisa pensar e se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelas atitudes que a gente toma em nome do amor. Muito interessante. Depois eu tive a grande experiência de ler mais um livro do Alejandro Zambra, Literatura Infantil. Incrível, maravilhoso, recomendo para todo mundo, como tudo que esse homem escreve. Aqui é uma espécie de coleção de memórias que ele escreve para o filho dele, o primeiro filho dele, ele teve os 42 anos, e tem cartas, contos, aprendizados, tem poemas, é lindo, maravilhoso. Depois, ainda nessa saga de ler Crepúsculo, eu li Lua Nova. Lua Nova nunca foi meu filme favorito, também não é meu livro favorito. Não gosto tanto da história, acho meio chatinha, mas gosto muito da presença do Jacob aqui. Valeu a pena pelo Jacob só. Depois, como eu meio que eu tava ali num período complicado de fim de período, eu pensei, vou pegar um livro besta pra ler. E eu li Minha Melhor Parte, achei muito fofinho, super divertido. Um livro que fala sobre um casal onde os dois são pessoas com deficiência. Achei super fofo. Vale a pena pra quem não quer pensar em nada. Depois, gente, ainda no fim do período, não sei porquê, eu decidi ler A Morte de Ivan Illich. Não foi uma boa escolha, porque é um livro que me deixou reflexiva sobre a morte. E assim, o estudante no final do período, ele não é muito legal que ele fique pensando na morte, né?
Mas eu gostei, assim, não amei, mas acho um livro interessante para a gente pensar que somos todos pessoas passageiras e a nossa morte é mínima em relação à grandiosidade do universo. E por último, eu li Impostora, um livro que eu achei super legal, muito interessante para se pensar a raça no mercado editorial, plágio. Estou muito interessada em ler outras coisas da Rebecca F. Kuang. E agora eu vou falar um pouquinho das coisas que eu não consegui terminar. Eu não vou chamar de abandono porque são livros que eu quero continuar lendo. Bom, primeiro, Moramos nas Chegadas e também nas Partidas. Esse eu não tenho certeza se eu quero continuar lendo. É uma espécie de diário, assim, da autora e pensamentos, e enfim. Eu achei um pouco textos do Tumblr, então eu não sei se eu quero terminar de ler. Para a faculdade também, eu li alguns contos de primeiras histórias do Guimarães Rosa. Eu quero muito continuar lendo, é porque eu não quero ler de uma vez, eu quero lendo os contos aos poucos, assim, curti pra caramba. Estou lendo O Porco de Raça, um livro super interessante também, uma distopia que fala sobre raça, acho que sobre classe também no Brasil. Também para a faculdade eu li Por que Ler os Clássicos do Ítalo Calvino. Também é um livro que eu acho que não vale. Eu acho que não é um livro para você sentar e ler tudo de uma vez. Eu acho que é um livro para ler aos poucos. E também eu acho que seria interessante eu conhecer todos os clássicos que estão aqui. Então, para mim, não faz muito sentido ler aqui ele falando sobre um clássico que eu não conheço. Então, é um livro que eu vou usar mais de apoio. Eu li um clássico que está aqui, depois eu leio o texto dele. Bom, também para a faculdade eu li Ilíada. Gostei pra caramba, gente. Só que como era pra faculdade, o plano foi que a gente não lesse o livro inteiro, mas alguns capítulos. E eu gostei muito dos capítulos que eu li, e eu quero muito em 2025 ler ele do início ao fim, sem pular nenhum canto, porque pra faculdade nós pulamos alguns cantos. Um que eu também tentei ler no Halloween, mas não fluiu, foi esse Histórias Extraordinárias do Poe. Sei lá, não sei se é uma questão da tradução, mas foi muito difícil de ler. Eu acabei abandonando, mas eu juro que eu vou dar mais uma chance a ele. Bom, e agora, no momento, eu estou lendo Mar Aberto. Espero terminar até a meia-noite do dia 31, mas apesar de ser um livro fino, é um livro muito reflexivo que fala muito sobre raça, sobre a solidão e sobre o luto. E eu não tô conseguindo ler ele assim de uma vez só. Tô precisando de um tempo para lidar com os meus sentimentos. Eu leio, marco umas coisinhas e preciso respirar. Eu acho que é isso. Se alguém viu esse vídeo, curta ele, manda para um amigo seu. Eu pretendo postar mais vídeos aqui de vez em quando. Me conta também nos comentários qual foi seu livro favorito. Eu gosto muito de saber sobre os livros que as outras pessoas leem. E eu costumo postar mais vídeo no TikTok, lá eu posto praticamente todos os dias. E no Instagram, eu posto toda semana lá.